Romantica gritou que ela não podia mais fazer isso e que ela agora se dissiparia. O jovem respondeu que iria segurá-la, instando-a não ter medo e continuar. No mesmo ritmo, ele tenso, olhando intensamente para a garota. Ele percebeu que havia muito mais mana nele do que ele esperava. E se ele enfraqueceu sua concentração, então tudo poderia dar errado. Ele olhou para a mão percebendo que tinha que segurá-la e não deixá-lo dissipar uma esfera formada ao seu redor. O jovem pediu a ela para formar mana em uma bola, assim como ela fez com os bancos. Então ela perguntou o que fazer a seguir. Havia também essa esfera ao redor do cara. Ele gritou para ela que agora era a vez dele, e ela precisava manter tudo nessa condição. De repente, Romantica cerrou os dentes, e lágrimas fluíram de seus olhos. Ela gritou para a morena que estava com dor, ao qual ela recebeu uma resposta, que ela teria que ser paciente. O personagem principal olhou para a garota definhando. Ele precisava limpar cuidadosamente e depois girar o mana. A inércia criada pela rotação começaria a recorrer ao maná circundante. Logo o cara conseguiu tirar o mana original dele. Entretanto, ele apresentou 2 bolas com mana. Um pequeno, o outro grande. Percebendo que no primeiro caso, a magia seria fraca e muito grande. Não seria capaz de manter sua forma e entraria em colapso. Ele não tinha espaço para ar. Ele franziu as sobrancelhas pensando que ele deveria calcular o limite de mono da garota e criar um terceiro círculo. Ela mal podia suportar. A morena sabia o quão difícil era para ela e pediu-lhe para suportar um pouco mais. Um redemoinho de mona se enfureceu ao seu redor. Ela novamente, uma e outra vez, gritou que ela estava com dor. Ela não podia mais fazer isso e implorou a ajuda de alguém. Desejo como um raio de sol. Estendeu a mão para a garota, encorajando-a, dizendo que ela poderia fazer qualquer coisa, pedindo a ela para apenas confiar. Suas mãos se tocaram e apertaram com força. A garota surpresa olhou para ele em lágrimas, como sua última esperança. O maná restante espalhado com segurança pela sala. O cara estava respirando pesadamente, suando. A menina estava no mesmo estado, tentando recuperar o fôlego. Romantica se virou quando uma jaqueta foi jogada sobre ela. A morena então deu um tapinha na cabeça dela, dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Ele se ajoelhou ao lado dela, parabenizando-a. Agora ela era uma mágica do terceiro círculo. A arena externa foi o 7º dia de treinamento de carrinho de bebê. A morena ficou contra a parede, cruzando os braços sobre o peito. Seu número de vitórias foi 0. Senhor Keria repeliu o ataque do menino. O homem de cabelos verdes olhou para o menino, segurando uma espada de madeira na mão. O professor agarrou a arma com força em sua mão. Dando outra olhada, sua ala se esquivou. Logo ele se agachou perto do chão, segurando. O menino tremeu ao olhar para o oponente. Percebendo que ele era incrivelmente forte, Senhor Carriel olhou para ele com um sorriso, enquanto o aluno pensava que, se ele bloqueou todos os seus ataques, ele não teria mais força para pegar a espada. Em suas mãos, o menino ficou na ponta dos pés, pensando que, neste caso, ele precisava evitar uma colisão direta. O professor se aproximou dele, olhando nos olhos do aluno. Ele disse que estava pensando demais. Senhor Carrios balançou sua espada, dizendo que, em uma batalha onde ele coloca sua vida em risco, mesmo um segundo de atraso pode levar à morte. O cara tentou se esquivar, que é o que ele pensava. Ele franziu a testa quando a realização surgiu sobre ele. Tendo passado pelo professor, ele percebeu que tinha que atacar primeiro. O menino estava atrás do Senhor Carria. O jovem atacou com um grito, segurando a lâmina na frente dele. Ele atacou o professor, claramente pretendendo atacar
O homem repeliu o ataque de sua ala, dizendo que ele se tornou muito melhor, porque agora ele mal podia ver seus ataques. O menino balançou novamente, segurando a espada com as duas mãos. O Sr. Carrius sorriu fracamente, pensando que ele se tornou uma pessoa melhor. O ataque do carrinho foi repelido. O jovem arregalou os olhos. Ele assumiu que o golpe de seu oponente havia se tornado mais fraco. O homem olhou para o chão, oferecendo-se para mudar algo. Havia algum tipo de pensamento nos olhos do professor. Muitas ondas seguiram os oponentes, lutaram com dignidade, repelindo os ataques uns dos outros, usando várias técnicas. A morena assistiu com admiração. Os movimentos variados e inconstantes. O menino teve que se esquivar mais uma vez. O jovem pensou que sua habilidade em esgrima estilos foi simplesmente incrível. Ele assistiu com um sorriso, percebendo que o menino teria dificuldade em lidar com sua carrinho oponente, recuou. O professor gritou e disse que ele nunca deve criar distância. Ao lutar com espadas, havia um buraco no chão, onde o aluno estava caindo rapidamente. Criado pelo senhor, Kiriyama agarrou a perna do menino. Sua perna foi segurada por um feitiço. O inimigo já estava se preparando para atacar. O golpe final, o homem o atacou com um sorriso, sugerindo que a vitória era dele novamente. A ala abaixou a cabeça, permanecendo em silêncio sobre tal declaração. Seus olhos estavam cheios de determinação. Ele se libertou da armadilha girando no ar. Sr. Carrier claramente não esperava isso, olhando para o menino no ar em choque. De repente, o broche de ouro, que fazia parte de sua jaqueta, de repente voou. O menino pousou no mesmo lugar onde ela caiu. O Sr. Carey ficou agradavelmente surpreso, perguntando se ele deliberadamente se permitiu ser pego em uma para diminuir a vigilância de seu oponente. O menino esfregou desajeitadamente a cabeça, concordando parcialmente com as palavras do professor. O homem ficou tenso, percebendo que, por causa de sua velocidade, ele nem tinha notado. Ele estava com medo de imaginar o que poderia ter acontecido se ele tivesse uma espada de verdade em suas mãos. A morena chamou o menino. Ele se aproximou dele feliz, declarando que ele tinha que o mais jovem confirmou. O jovem deu um tapinha na cabeça dele, dizendo que a luta foi simplesmente incrível. O cara olhou para o professor, perguntando se eles terminaram o treinamento. Sr. Carré colocou sua espada sobre o pescoço. Cumprimentando, ele se curvou, agradecendo-lhe por orientar o menino. Eles conversaram desajeitadamente um com o outro. A morena ficou surpresa quando o interlocutor disse que tinha algo para melhorar. Pran respondeu quando foi elogiado. O homem se curvou, pedindo perdão por machucar o menino com suas palavras. Carrinho de bebê ficou surpreso, dizendo que não havia necessidade de se desculpar. O homem de olhos verdes ainda se curvou para ele, enquanto o mais jovem tentou convencê-lo de que tudo estava bem. Ele disse com um sorriso que não precisava se desculpar. O homem permaneceu em silêncio, mas depois disso, ele ainda agradeceu sua ala. Ele se endireitou, esfregando o pescoço, reclamando da altura do menino, porque ele teve que se curvar tão baixo. Para o qual o mais jovem, claro, era indignado. Ele fez beicinho claramente infeliz, especialmente quando eles queriam perguntar a ele outra coisa. Seus gritos foram ouvidos em toda a academia, porque ele ficou furioso com as perguntas sobre se ele era realmente um cara. No dia seguinte, haveriam Academy. Os alunos voltaram sua atenção para o alto-falante. Os caras no refeitório ficaram chocados quando eles foram informados da hora que uma formação de sombra foi descoberta. O tempo esperado para o aparecimento da sombra. Mundos foi anunciado através dos palestrantes. Como resultado, o prazo era de 3 dias. Também foi anunciado que a academia estava entrando em modo de preparação.
Gabriel ouviu isso. Alunos do primeiro ano receberão uniformes. Donovan e Fazbar caminharam pelos corredores. Enquanto a ruiva se esticava, a menina perguntou à morena se ele usasse um uniforme semelhante quando foi anunciado que, para recebê-lo, os líderes do grupo precisava ir ao centro de distribuição. A maioria dos alunos, incluindo a morena, estavam indo para o centro de distribuição. Em um ponto ele parou e se virou. Em suas costas havia uma grande pasta azul. Ele caminhou confiante com suas malas. Enquanto a multidão sussurrava, perguntando o que ele estava carregando, City Desire está caminhando pela calçada. A chaleira está. Carrinho convida a Romântica para beber chá. Ela concorda. City Street, o desejo caminha rapidamente ao longo dele. Beber chá continua na sala. Carrinho de bebê derrama chá à menina, observa que obrigado com seu chá. Sua vida cotidiana tornou-se muito mais agradável. Desejo entra na sala e pergunta se há alguém na sala. Romântica não leva o copo à boca. O jovem congelou com um bule na mão e alegremente cumprimenta o desejo. Uma caixa azul é colocada em voz alta no chão. Desejo inclina a mão sobre ele e, com um sorriso, diz que existe um uniforme para os primeiros rankers e convida os heróis a experimentá-lo. A caixa vazia foi aberta. Romântico, como girar, vestido com um novo uniforme preto, com uma jaqueta e saia. Ela realmente gosta. O de cabelo azul também troca de roupa. E olha em volta e admira a nova forma. O cara e a garota ficaram surpresos quando a morena começou a dizer a ele que esta forma era diferente da dos outros. Pran não acreditou nele e pediu detalhes sobre as diferenças. Desejo segura um ovo com 2 dedos. Ele não quer explicar como essa forma é diferente. Ele decide mostrar. O jovem coloca sua jaqueta uniforme na mesa e coloca um ovo dentro. Os caras olham para ele em confusão. Romântica está interessado no que está fazendo. E o menino é atormentado pela questão de que ele deveria colocar o ovo na forma. Uma bola de fogo aparece na mão da morena sorridente. Romântica e carrinho de bebê gritam de surpresa. Desejo levanta a mão para jogar uma bola de fogo. Os adolescentes tentam impedi-lo. A jaqueta uniforme começa a brilhar por dentro. Quando a bola de fogo bate, toda a sala está bem iluminada. A mão do jovem ainda está fumegando da bola de fogo. Ele está se divertindo. Os adolescentes estão com muito medo. Olhando para a forma, uma jaqueta intacta está sobre a mesa. Isso, como a morena disse, é porque o uniforme está equipado com tecnologias da Torre da Magia e pode repelir ataques físicos e mágicos. Na sala, todos os 3 estão curvados sobre a mesa onde a jaqueta está. Desejo continua a falar sobre como, contanto que o poder do imposto não excede as capacidades da pedra mágica, com qual o formulário está equipado. Magia não falhará. É por isso que é chamado de forma de segunda geração. O herói tira um ovo inteiro da forma Romântica e cabelos azuis. Fecha os olhos e abre a boca. Eles estão muito surpresos. Romântica acena com a mão. Pran olha para ela morena, pergunta ao jovem se ele tem seu florete com ele. Ele está surpreso em resposta. O jovem fica com um florete nas mãos. Surpresa em seu rosto. Ele mostra e pergunta: por que é desejo? O jovem fica em frente ao carrinho, que continua a segurar a arma em suas mãos. Aponta o dedo para ele e pede-lhe para imaginar como ele guarda o florete. O cara não entende o que está acontecendo. O homem de cabelos azuis fechou os olhos, imaginando cuidadosamente como ele o removeu. A arma se dissolve nas mãos do dono.
Ele sente algo de repente se abre. Seus olhos ficam assustados e surpresos ao mesmo tempo. Desejo olha para o carrinho de bebê com Ele seu está aquinho histérico gritando que seu florete está faltando. Seu interlocutor ri e o tranquiliza, dizendo que ele mesmo guarde a arma em seu inventário extradimensional. O cara tá chateado e não entende que tipo de equipamento extradimensional. Ele tem uma pedra mágica emoldurada em ouro. Equipamento extraespacial é o espaço dentro dele. O florete está lá. Você só pode removê-lo imaginando como você o tira. Em um fundo As palavras cinza. dizem que o próprio chã em branco é leve. Mas a bainha não é tão... Você precisa o peso geral reduzir do cara tanto quanto possível. Graham cruzou as mãos, como se estivessem segurando uma arma. Seu rosto estava tenso. Desejo pediu-lhe para tentar obtê-lo. O florete aparece nas mãos do jovem. Romantica e carrinho de bebê estão em frente um ao outro. O jovem tem uma arma nas mãos. Ele se gaba de que ela voltou. A menina fica surpresa e diz que é legal. A morena olha para a garota e diz que é a vez dela. Ela está confusa. Desejo e a heroína continuou a falar. Ela lembra que ela não tem uma arma. Ao qual o jovem ri e a convida a apenas imaginar que ela está recebendo algo. A menina está com raiva. Ela pensa se o desejo é um tolo. Ela não tem nada para ele sorri obter e insiste que Romantica consiga algo. Diz que deixou um presente lá para ela. Romantica se anima e concorda em tentar, já que há um presente lá. A sala iluminou uma arma, aparece nas mãos da menina. Romantica cai no banco. A morena e Prem correm para ela para apoiá-la. A menina não entende o que ela tem em suas mãos. E por que é tão pesado? Desejo diz que é um rifle de atirador. Romantica examina a arma. Tem um cara ao lado dela. Ele promete explicar a ela como usá-lo. Há uma pedra rosa na coronha do rifle. O jovem explica que, devido a esta pedra mágica, o rifle realça feitiços e vai tornar os ataques da menina mais poderosos. E com ela será capaz de expandir o raio de sua detecção. Magia. Uma mulher de cabelos castanhos segura um rifle nas mãos e examina o desejo. Diz a ela que com esta arma ela será capaz de romper a defesa dos mágicos do quarto círculo. A menina não acredita que ele está falando sério. Graças à capacidade de lançar feitiços não verbalmente. A velocidade da romântica, em combinação com o poder de um rifle sniper, fará da menina um oponente formidável. No campo de batalha, este é o presente que ele deu a ela, por se tornar um mágico do terceiro círculo. Romantica olha para ele com entusiasmo e agradece. A menina e o carrinho estão conversando. O jovem diz que a nova arma é perfeita para a heroína. Ela pergunta envergonhada se ele realmente pensa assim. A morena pensativamente olha para frente. É bom que ele perguntou sobre a estrutura dessas coisas. Em sua vida passada, ele só precisava contar a Jo tudo o que sabia. Para que ele pudesse criá-los, Joe aparece em sua memória sorrindo. Cabelos compridos e usando óculos. Desejo ainda não consigo acreditar apenas ouvindo, apenas teorias básicas. Ele conseguiu bem como esperado de um verdadeiro gênio sentado em um banco. Ele bate palmas de joelhos e resume que agora tudo o que resta para eles é resolutamente. Jogando sua jaqueta, ele vem com a ideia para lutar contra o mundo das sombras. Um grande edifício em forma de anfiteatro. O salão de assembleias da Academia Averim. 20 de julho. Talvez haja muitas pessoas no grande salão. Heróis entre eles estão concentrados, esperando por algo. No pódio atrás da mesa está um velho professor.
seu assistente, ao lado dele. O professor se dirige aos convidados e alunos. O público no salão ouve atentamente ao professor. Ele diz que muitos anos se passaram, desde que os mundos das sombras começaram a ameaçar a humanidade. O professor se aproxima do microfone e enfatiza que, durante esse tempo, o escudo de Deus, o império sagrado de Ártemis, caiu. As pessoas que eles amavam e as memórias que eles mantiveram sobre essas pessoas afundaram no esquecimento alunos alinhados no corredor. O professor diz que a humanidade está dividida. As densas fileiras de alunos ouvem imóvel. Como ele diz que os espadachins só queriam lutar por seus reis, enquanto aqueles reis só queriam incontáveis guerreiros, e os mágicos se esconderam nas sombras e não fizeram nada. Um aluno em uma formação levantou a mão no peito e abaixou a cabeça. O professor conclui que, com essa situação, o fim da humanidade seria inevitável, e a Academia Avrian foi fundada para evitar a queda. O professor está no pódio, entre dois alunos, e diz que a Academia Haverim existe para emergir vitoriosamente dos mundos das sombras. Ele olhou atentamente para o corredor e menciona que muitos espadachins e mágicos de diferentes partes do mundo se reuniram para este fim. Não há movimento ou som no corredor. O velho termina com o pensamento de que, embora já faz muito tempo, já que eles refletiram com sucesso os mundos das sombras, há algo que os alunos nunca devem esquecer. Não é a importância da vitória, não o objetivo da academia. O professor faz uma pausa por um momento pensativo. Os alunos congelaram esperando que o pensamento continuasse. Ele se diz que a única coisa que ele está esperando é o seu retorno são e salvo. Vozes ecoam por todo o corredor, com desejos de voltar vivo a todo custo. E promete esperar pelo retorno. Parte da grande ala da academia da sala. O professor franze a testa severamente e olha para frente. Quem seus interlocutores pensam que são. 3 jovens ficam em uma fileira. Aquele no meio com a cabeça baixa, o professor diz a eles que eles não são mais alunos. O jovem e a menina. Olhe atentamente para o orador. Ele os chama de guerras, grandes guerras, que carregam o título de primeiro escalão. Contra o fundo escuro. A voz continua a falar sobre o que vai acontecer. Discursos sinceros sobre seu retorno são e salvo. O professor da classe cena com um punho, levantando sua voz de forma muito convincente, diz aos guerreiros que eles são obrigados a vencer, a qualquer custo que ele os espera apenas com vitória. Toda a classe expressa sua prontidão. Ala da academia. A sala está cheia de pessoas. Romantica aborda a morena. Ele olha para ela. Entre as pessoas, a menina diz: desejo que ela duvida. Que eles serão capazes de entrar no mundo das sombras. Que ele escolheu o cara. Pergunta. Por que razão? A mulher de cabelos castanhos tem um comprimido nas mãos. Sobre ele, no quarto parágrafo, há informação que pelo menos 4 participantes são obrigados a entrar. O homem acena no mesmo lugar. A conversa continua. A morena simplesmente esqueceu de avisar a heroína. Ela está se perguntando sobre o que uma mulher de sapatos amarelos se aproxima dos heróis. Desejo mostra a ela uma mensagem que diz: permissão foi recebida. A menina olha para o tablet e vê mensagens com os nomes Desire Arming. Pramas H necessário. O cara está assistindo o que está acontecendo. A menina fica com um tablet nas mãos, lendo o nome dela, 2 heróis românticos. Mas existem apenas 3 nomes. Ela pergunta por que eles estão faltando. Quebra no meio da frase. O 4º nome vem. Coroa do Rei Agaste. Uma surpresa. Olha uma mensagem.
vem nos 4 listados. E a próxima coisa é que eles são convidados a ir para Shadowgate. No 2 apareceu Envelhece King's Crown com um grito alto. Há 3 pessoas no salão da academia. Um deles está se perguntando o que era aquele grito. Romantica agarrar Desejo pelo peito. Ela está muito zangada com ele, gritando que ele é completamente louco. E como ele poderia levar Agiste para o perguntar a eles a garota. Continua a sacudir com raiva o jovem pela jaqueta. Ele pede que ela se acalme. Ela responde que não pode. Carrinho de bebê e Agiste estão conversando. Agiste se é verdade que ela decidiu deixar o grupo Blue Luna. Ela responde que é verdade. Romantica ainda está segurando a morena pelas lapelas de sua jaqueta e virando notas que o homem de cabelos azuis não se importa com a participação da idade. Desejo sorrir, a menina solta a mão do cara. Aperta em punho a cena com raiva em direção ao carrinho. E exige que ele venha imediatamente. Desejo convence a garota de cabelos castanhos que, em qualquer caso, pessoas pobres são necessárias para entrar no mundo das sombras. Eles realmente precisam de um apenas romântico pendura a cabeça na desgraça. A garota não gosta nada de qualquer maneira. Os membros do grupo perguntam Desejo se é realmente tão perigoso no mundo das sombras do 4º nível. Ele responde afirmativamente. Amigos simultaneamente coçam as pernas. A morena diz que o de cabelo azul não tem nada com que se preocupar. No final, ele derrotou o capitão da guarda. Da torre da magia, tão surpreso, diz que está impressionado. O cara diz que o capitão era um espadachim mágico. Como um bobo da corte, o jovem continua a coçar as pernas. Auguste oferece-lhe sparring. Ele prontamente concorda. Desejo e Prem se afastam de Romantica. Ela cuida deles ofendida. A garota está sozinha, ansiosa e pensativa. A morena fica de costas. Ele pensa sobre o que o homem de cabelos castanhos deveria ter dito ou, pelo menos, sugerido. Ele se sacode e dirige um olhar decisivo para a frente. Eles realmente precisavam de 4 pessoas. Clube sem dedos de artefato, com uma placa do lado de fora. É muito importante que o desejo entre nessa sombra. Mundo lá ele pode pegar esse artefato. O emblema de Caucau ele herdou em sua vida passada. E usou até que ele voltou. O artefato em si é apenas classe C. Mas aumenta a quantidade de mana do proprietário. E o desejo nasceu com um pequeno suprimento de mana. Então ele precisa de um artefato. Romantica e o personagem principal caminham lado a lado. Ela sorri para algo. Desejo sorri e pergunta se ela se sente melhor. A garota responde negativamente. Eles continuam a andar e falar. Romantica repreende a morena pelo fato de que todas as suas ações fazem parte de seu grande plano. E visitando o mundo das sombras em treinamento infernal. E o aparecimento de idades. Ele responde que tudo é tão... Mas ele não esperava que a Agiste se juntasse a eles. O cara acha que a garota chega a um acordo com o fato de que é tudo como planejado. Nada pode ser feito. Ela olha para o jovem, admite que gosta de Agiste. Mas se ele precisa dela, então ela não se importa. Desejo a ouve com atenção, atênue, cabeça para frente. Desejo agradecer a Romantica por sua compreensão. Magic Gate, no 2 na frente do portão. Um homem de capa de chuva pergunta se eles são o grupo desejado. Todos os 4 estão de costas para o portão. Responder que eles são o grupo desejado. O homem se oferece para começar uma vez que tudo está no lugar. A morena sorri fracamente ao ouvir seu nome. Romântica pressiona os lábios quando chamada Pran. Sorri impacientemente, ele também é chamado. Agiste fica completamente calma quando ouve seu nome.
O homem tem um tablet nas mãos. A partir dele, ele Todos os lê listados que devem entrar no Shadow World, na parte norte da província de Orland. Mas ele esclarece se suas informações estão corretas. Seus amigos confirmam tudo. O homem esclarece se os heróis concordam com todas as condições por entrar no mundo das sombras. Desejo e idade estão próximos um do outro. Eles respondem que concordam com tudo. O homem aponta para a plataforma brilhante e diz que está começando a abrir o portão. Ele lembra tontura ao se mover no espaço. A plataforma começa a brilhar ainda mais. E ele convida o grupo a subir nele. Amigos ficam na plataforma no feixe de luz. Carrinho coloca o pé no feixe de luz, na plataforma, e admira como eles se parecem. Romantica o avisa para ter cuidado. Caso contrário, seu pé permanecerá neste mundo. O homem de cabelos azuis gemeu baixinho. Os amigos ficam em silêncio na plataforma. Os comandos principais. O início do teletransporte para o mundo das sombras. Espaço brilhante. Uma mensagem aparece que amigos entraram no mundo das sombras. Uma sala com grandes panelas ferventes no fogão. Na mesa há um peixe em uma tábua de cortar. E ao lado dela está uma caixa de frutas. Uma grande cozinha equipada. Desejo fica com os braços estendidos. E se pergunta, em voz alta, ele foi transportado para a cozinha. Ele revirou os olhos em uma caixa de peixe. Eu me perguntei onde todo mundo estava. E por que o peixe na caixa está vivo? Uma grande mão voa em direção ao cara. Ele recebe um forte golpe e cai no chão, batendo em um cano em voo para que estoure. Deitado no chão, Desejo vem a seus sentidos e diz baixinho que o inimigo já está atacando. Ele olha para cima em confusão. Um homem de bigode está gritando com ele. Ele está se perguntando o que a morena está vestindo. E este homem também o está chamando de preguiçoso. O homem fica contra a parede. Ele tem mãos muito poderosas. Ele continua a gritar um desejo que o jovem esqueceu. Que dia é? O cozinheiro continua a gritar que eles estão aguardando convidados de alto escalão. Ele chama a cozinha de campo de batalha e manda o cara colocar o uniforme. Uma mensagem aparece que o chefe experiente, Jeff Rennewood, está na frente do desejo. Uma mensagem aparece que diz que a primeira tarefa foi lançada, servindo o jantar, cozinha. Jeffrey fica no meio e olha com raiva para a morena. A mensagem que o jovem agora é chefe assistente. A próxima que ele deve ajudar o chefe a preparar e servir o jantar. Sobre os resultados que afetarão as seguintes tarefas. Cozinha na mesa em frente à janela. Há 3 frigideiras seguidas. Um bife está sendo frito em uma frigideira. Desejo vira com a mão. O cozinheiro grita que precisa fazer mais rápido. O jovem grita que está tentando. Eastwood está novamente insatisfeito e grita que o jovem está cortando a carne incorretamente, exigindo que ele faça certo. Desejo concorda, cozinha. Um cara assustado e cansado mexe sopa em uma panela enorme. O chefe o incita. Ele expressa prontidão e diligência. Há pratos em cima da mesa. O chefe grita que precisa deles. O herói se apressa em fazer isso. A morena está fritando batatas no espeto no fogo. O chefe continua a apressá-lo alto e com raiva. Eastwood está muito zangado e chama Desejo. Algum prato é misturado em uma tigela de madeira. O herói se apressa para completar as tarefas do chefe. Despensa da cozinha. O herói senta-se pensativamente em um banco na cozinha. O chefe fala alto com ele. Qualquer resposta, o rosto de Eastwood amoleceu. Ele diz que o cara fez um ótimo trabalho em seu primeiro dia e pode descansar. Desejo sorrisos e agradece o chefe.
O jovem de repente fica ansioso. Ele sente que algo está errado. Talvez ele tenha se acostumado muito com o papel. Cozinha, o herói está sentado no canto. Eastwood anda por aí, gritando com os outros cozinheiros que também estão aqui. A morena afirma que isso realmente parece um campo de batalha e começa a se preocupar com os outros. Ele respirou e pensei que a aprovação do chefe havia aumentado. Há uma tigela de algumas frutas na mesa. Desejo olha para ele e se pergunta se é ameixas. Ameixas cozinha, há uma tigela de ameixas na mesa. O herói pergunta ao chefe se ele gosta de ameixas. Ele hesita por um momento e responde que ele esqueceu como eles são chamados. Eastwood pegou uma ameixa com 2 dedos e olha para ela. Desejo olha para ele. O chefe diz que ameixas não podem ser usadas em lugar nenhum. As autoridades os enviaram como uma fruta rara que não cresce nessas partes. Seu cheiro é agradável, mas o sabor é amargo. Ele estava pensando em jogá-los fora. O cara pensou nisso. Ele tem quase certeza de que sua tarefa está conectada com ameixas. No mundo das sombras, nenhuma atenção é dada a objetos sem sentido. Uma mensagem chega sobre uma tarefa oculta. Está servindo o jantar. Superando as expectativas, e a tarefa começou. Mensagem de tarefa: use ameixas como ingrediente ameixas. Outra mensagem: que Jafrin não sabe nada sobre ameixas. Precisamos liderar o processo de preparação. A mensagem é que se você conseguir satisfazer desejo, receberá até recompensa adicional. Mas, se pelo contrário, isso levará a consequências negativas. O chefe fica meio virado de costas para o jovem. Quem pergunta o que está planejado para a sobremesa? Jafrin responde que será bolo de chocolate. O personagem principal encosta a mão no tampo da mesa e pergunta se o chá será servido com o bolo. O chefe responde que é claro, só que ele não tem certeza sobre o chá. Última vez. Os convidados de alto escalão não gostaram de suas folhas de chá. O herói quer oferecer algo. Ele fica sobre a mesa onde tigela com ameixas e sugere usá-los. De repente, o chefe se virou, olhando questionadoramente para o cara, que lhe perguntou o que seria servido de sobremesa. Jeffrey respondeu: aquele bolo de chocolate seria servido de sobremesa. O jovem colocou a mão na mesa de madeira, fazendo com que uma batida silenciosa seja ouvida. O desejo perguntou se o velho fosse servir chá para acompanhar este bolo. Jeffrey respondeu que serviria, mas ainda não tinha decidido qual. Porque, da última vez, os convidados Veif não gostaram de suas folhas de chá. Em pé, na frente da mesa, onde ameixas estavam em um enorme copo de barro, Desiree sorriu dizendo que eles poderiam ser usados. Olhando para uma xícara inteira de ameixas suculentas, o velho pensou na proposta do cara. Olhando para a mesa com espanto, e depois, no funcionário, o chefe perguntou se o desejo sabia onde eles poderiam ser usados. O jovem ficou encantado, respondendo com prazer que se Jeffrey permitisse, o cara poderia fazer chá de ameixas. O chefe perguntou surpreso se era possível fazer chá com eles, colocando o dedo indicador no bigode. O velho começou a pensar na proposta do jovem. Informações foram exibidas nas janelas holográficas, que o chefe tomaria uma decisão afirmativa. Suor escorreu pelo rosto de Desire quando ele viu que o velho poderia aceitar sua oferta. O chefe estava olhando para a xícara de ameixas neste momento. Tomando uma decisão, o cara ficou encantado e um sorriso se iluminou em seu rosto. Quando Jeffrey respondeu que o jovem poderia começar a trabalhar e o velho confiaria nele, ao qual o desejo agradeceu ao chefe, olhando novamente para a xícara de ameixas. O chefe perguntou quais ingredientes o cara precisaria, e o homem começou a explicar gradualmente, apontando para as ameixas. Tendo completado toda
a preparação mais necessária. Operações. Os trabalhadores começam a esperar que a bebida fique pronta, tendo eles derramaram o que haviam preparado em um decantador, após o qual o chá estava pronto, e o aroma mais agradável emanava dele. Restaurante noite escura, Desejo lavou a louça com uma esponja. Ele completou suas tarefas rotineiras com gosto. De repente, os olhos do cara se arregalaram. E atrás dele, a voz genial e inesperada do chefe foi ouvida, que estava interessado em saber se o próprio jovem veio com a receita. Virando, Desejo viu Jeffrey atrás dele e exalou de alívio, percebendo que o rosto do velho estava calmo, tirando as luvas de borracha de suas mãos. E, olhando para o chefe, o cara disse que não inventou, mas aprendeu com seu amigo. A isso, o chefe respondeu que talvez um amigo é dos lugares onde essas palavras crescem. E depois disso, o velho perguntou se o cara poderia fazer esse chá de novo. Desejo respondeu alegremente que ele poderia, contanto que ele tivesse os ingredientes certos. Então ele estava pronto para fazer esta bebida divina sempre. Ao qual o chefe respondeu feliz. Um sorriso apareceu no rosto do pródigo. E ele perguntou se o senhor realmente gostava tanto do seu chá, que ele queria desejo de prepará-lo para ele. Imediatamente, um forte golpe caiu na cabeça do personagem, que foi dado a ele por Jeffrey, que disse ao jovem, para limpar o borrado sorriso de seu rosto. E o cara apenas gemeu baixinho de dor. Sentado em uma cadeira,